O nome da pregação de hoje é Amadureça ou Cresça, alguma coisa nesse sentido aí. Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos ler? Seus pais, os pais de Jesus, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Só depois de um dia que eles notaram. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? E ali, obviamente, o olhar de Deus era um olhar de alguém que estava punindo e disciplinando Davi. Aí Davi diz: eu não aguento mais. Em inúmeras vezes, as figuras que Davi usa são pesadíssimas. Os meus ossos estão esmagados. O meu colchão virou uma piscina, está carregado de lágrimas, é pura água. Essas são as expressões que Davi usa inúmeras vezes ao se referir a Deus disciplinando Davi. Você acha mesmo que você pode desobedecer os seus pais, desonrar os seus pais sistematicamente e que nada vai acontecer? Você acha mesmo que você pode tratar de maneira ríspida, ignorante, a sua esposa, o seu cônjuge, e que nada vai acontecer? Aqui a gente tem o homem segundo o coração de Deus. É o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo: Senhor, eu não aguento mais. A angústia é profunda por conta de meus pecados. Eu imploro, alivia um pouco o meu fardo, o fardo que o Senhor colocou sobre mim por conta de meus pecados. E nós, inúmeras vezes, empurramos com a barriga, achamos que podemos desobedecer a palavra de Deus e que nada vai acontecer. Ora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quantas e quantas vezes ouvimos a pregação, e se é algo que a gente discorda, a gente simplesmente ignora. Eu não estou falando para você, ouça-me cegamente, engula tudo. Mas quantas vezes o que acontece é isso aqui, ó. Ouvimos algo e nem paramos para analisar. Faz sentido? Ele interpretou o texto corretamente? Inúmeras vezes simplesmente ignoramos. Ignoramos e falamos: não sei se é assim mesmo, e que se dane. E seguimos o caminho. Ao invés de meditar e falar: poxa, é isso mesmo? É aquilo que o texto bíblico declara? Porque se é isso, e eu tenho consciência disso, e eu ignoro essa ordem divina, é óbvio que eu serei disciplinado. Se estáis sem disciplina, diz Hebreus, é porque vocês são bastardos. É porque sois bastardos. A figura aqui, então, uma das definições de paternidade é disciplina. E, obviamente, uma das definições de Deus em relação a você, uma das evidências da paternidade de Deus sobre você, é que Deus te disciplina. É bem verdade também que por conta dessa pregação horrível que existe hoje, em que Deus nunca disciplina, as pessoas nem mais têm percepção de quando estão sendo disciplinadas. Porque se para elas Deus não disciplina, elas nem notam quando estão sendo disciplinadas. Davi diz: eu estou num tremedal de lama, eu estou no fundo do poço. Inúmeras pessoas estão exatamente assim. E não notam. Já até se acostumaram com a lama, com a podridão, com uma vida miserável. E não pense que eu estou falando aqui de questão financeira. Você pode ter muito dinheiro e mesmo assim ter uma vida miserável. Não notam, arrastam, andam sistematicamente angustiados, ansiosos, deprimidos. Não é este o padrão de Deus para a vida cristã. O normal da vida cristã, o constante da vida cristã, é uma vida de abundância, como Jesus prometeu no Evangelho, que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E o milagre dessa promessa é, mesmo diante de muitas dificuldades, limitações, ter uma alegria, ter paz. Mas como que muitas pessoas estão sempre angustiadas, com problemas, e nunca param para analisar: será que eu não estou desobedecendo ao Senhor? No Antigo Testamento, Deus, por meio de Jeremias, diz assim: quando vocês perguntarem por que estão acontecendo essas coisas, lembrem-se, pela multidão de seus pecados,
foram levantadas as suas fraldas, e era apenas uma figura para retratar. Vocês estão sendo humilhados, as vergonhas de vocês estão sendo expostas. E por quê? Porque vocês abandonaram o Senhor. Você tem essa percepção? José e Maria eram fiéis. José e Maria obedeciam os mandamentos de Deus. Isso é fundamental para os nossos filhos também, para que eles vejam em nós a lei, o mandamento do Senhor sendo vivido. Segundo, seja responsável o mais rápido possível. Jesus, com 12 anos, foi ao templo. O que tudo indica aqui é o seguinte: o menino na cultura judaica passava a ser bar mitzvah aos 12 anos. Bar mitzvah significaria responsável, filho da lei, responsável agora diante da lei. Era um ritual de passagem em que, para eles, agora esse rapaz é responsável perante a lei. É claro que isso não significaria dizer que ele, com 8 anos, ele não cometia pecado. Mas agora você é homem, agora você é um projeto de homem, você é responsável. Esse era um ritual ali. E por isso, provavelmente, por isso ele estava indo ao templo com 12 anos. É o que comenta William Hendrickson. E tudo indica que é isso mesmo. Ora, mas a nossa geração, foi convencida de que crianças não podem ser responsabilizadas. Na realidade, mais ninguém quase é, né? Inventaram também um termo, adolescência. Isso é muito recente na cultura ocidental. Não existia. Não existia. O mundo sempre viu o desenvolvimento humano da seguinte perspectiva: crianças e homens. O jovem era um projetinho de homem. Mas Stanley Hall, um psicólogo, cunhou o termo adolescência e estudou o assunto. As suas premissas foram baseadas em preceitos evolucionistas. Evolucionistas. E daí então ele vai desenvolver essa ideia de infância, adolescência, tudo com base nessas premissas evolucionistas. Para ele, era crise de identidade, um período conturbado. E se desenvolveu e se tornou ponto pacífico hoje em boa parte do Ocidente, que a adolescência é o período em que as pessoas têm praticamente uma carta de alforria para fazer besteira e não serem responsabilizadas. Mas, como disse, parece que não apenas crianças não podem ser responsabilizadas, adolescentes e adultos também. Parece que ninguém mais passa por esse bar mitzvah. Parece que ninguém mais. Porque no final das contas, ninguém mais é responsável por nada. Ninguém mais. Desde que você coloque uma palavra síndrome na frente, está resolvido. Transtorno, está resolvido. Ou então, culpar os seus pais, está resolvido. O tribunal americano considerava inocente pessoas diante de um impulso irresistível, que cometeram crimes diante de um impulso irresistível. Que coisa, hein? John Hinckley foi absolvido de ter tentado matar o ex-presidente Ronald Reagan. Por quê? Foi um impulso irresistível, é uma síndrome. Ele não tem culpa. Não tem culpa. Inúmeros e inúmeros casos foram absolvidos por conta disso. Então, o cara ele não é considerado culpado. Por quê? É doente. Não tem mais culpa. Vivemos essa época onde parece que ninguém, as pessoas fazem 12 anos, 15 anos, 18 anos, 40 anos e nunca são responsáveis. Nunca são. Nunca são. É impressionante. Sempre a culpa é de alguém, do meu corpo. Nunca é nossa. Nunca é nossa. A psicologia tem ajudado em muito nisso. Um tema que eu tenho abordado bastante aqui. Depressão. Ok. Vamos imaginar que depressão fosse doença. Vamos concordar com eles. Você tem o direito, diante de circunstâncias difíceis, entrar no seu quarto, ficar lá para sempre, enquanto seus filhos padecem, seu cônjuge fica carregando a casa nas costas? Mesmo que você tivesse como eles dizem, uma baixa taxa de serotonina. Vamos considerar que isso é verdade. Não é. Esses dias eu soltei no meu canal, acho que aqui eu falei para vocês também, uma pesquisa de um grupo de cientistas britânicos mostrando que pessoas com depressão e sem depressão mantinham a mesma taxa de serotonina, jogando por terra essa falácia que foi pregada aí por décadas.
Mas tudo bem, vamos considerar isso aqui, real. Vamos considerar real. O seu corpo está realmente debilitado. Por isso você tem uma tendência a ficar mais triste. Ok. Provérbios 18:14. O espírito firme o sustenta na doença. O espírito firme o sustenta na doença. Você considera a doença? Um espírito firme subjuga um corpo fraco. Por isso Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Mas não somos responsáveis mais. Não somos responsáveis por mais nada. Por mais nada. Sempre há alguém para a gente colocar a culpa. Voltamos ao Éden, a tal ponto em que qualquer um, até Deus, pode ser responsável por aquilo que eu faço. Até Deus é responsável por aquilo que eu faço. Nunca eu mesmo. É óbvio que você nunca vai ter uma vida próspera e feliz se o tempo inteiro você responsabiliza outros, a cultura, o governo, seus pais, seu próprio corpo. Você nunca é um fracasso. Você é um fracasso até o momento. No momento em que você começa a colocar a culpa nos outros, aí você é um fracasso. No momento em que você deixa de se responsabilizar, esse é um dos preceitos básicos que define um homem. Eu sou responsável. Bar mitzvah. Agora você é responsável. Agora você é um homem. Seja responsável o mais rápido possível. Torne seus filhos responsáveis. Não caia na balela de que amanhã eles deverão ser responsabilizados por seus atos. Crescer é sofrer em todos os aspectos. Vencer a angústia é sofrimento, é trabalhoso. Enfrentar nossos dilemas, nossas angústias é trabalhoso. Mas seja responsável. Responsabilize pela sua vida. Pare de jogar a culpa em todos os outros, menos em si mesmo. Lembre-se que o seu coração é uma fábrica de mentira. E o bobinho que ele mais gosta de enganar é você mesmo. Terceiro, os pais de Jesus, essa família em que Jesus cresceu, eram pais comuns. Como William Hendrickson comenta, se o costume, que pode ser averiguado em dias anteriores ainda prevalecia na época de Jesus, funcionava assim essa carreata, essa romaria. Termo ruim, né? Não, romaria. Esquece a romaria. Caravana, melhor, caravana. Essa caravana até Jerusalém. Eles iam, muitas pessoas iam. Se o costume antigo se mantinha naquela época, funcionava mais ou menos assim. As crianças e as mulheres costumavam ir na frente, nas caravanas, e os homens atrás. Por isso, Jesus com 12 anos podia ir tanto na frente quanto atrás. Por isso é provável que... Porque a gente fica assim, né? Como assim, gente? Um dia para perceber que o menino estava ali. Por isso, esse elemento histórico explique, possivelmente, o porquê demorou um dia para eles notarem. Se Jesus poderia estar tanto à frente quanto atrás, pode ser que José pensou, Jesus está com Maria. E Maria pensou, não, ele está lá com Jesus. Jesus está com José. E aí esse desencontro gerou isso aqui. Essa é provavelmente a explicação mais provável para que a gente entenda esse fato aqui. Jesus, um dia, sem ser notado por seus pais. Não temos certeza, obviamente. Mas não importa. Não importa o ocorrido. Os pais de Jesus foram displicentes. Mesmo sendo espetaculares, mesmo sendo cheios de fé, justos, perderam Jesus de vista. Afinal de contas, não são Deus. Eles não eram Deus. Só Deus tem os olhos por todos os lados. Qual pai nunca perdeu um filho aqui de vista? É porque você não tem alguns filhos, você vai ver. É impressionante, eles parecem assim um The Flash, papum, acabou, sumiu. Foram displicentes. Não apenas isso, não compreenderam Jesus. Jesus diz, quando sua mãe fala, o que você fez? Você não sabe que a gente estava preocupado com você?
Como ele retruca? A senhora é que não sabe. A senhora não sabe que eu deveria estar aqui na casa de meu pai? Tudo indica que o que Jesus está dizendo é o seguinte: lembra que Samuel, aos 12 anos, ele foi para o templo e ficou morando lá? Provavelmente o que Jesus está dizendo é: aqui é a minha casa. É aqui que eu tenho que ficar. Provavelmente. Mas aí, diz o texto bíblico que Maria não compreendia o que Jesus dizia. Não compreendia. Nossos pais, por melhores que eles tenham sido, ainda que fossem do nível de José e Maria, inúmeras vezes eles não nos compreendiam e nem podia, porque boa parte do tempo, quando éramos crianças, nós não contávamos as coisas. Mesmo pais que falam: filho, fale, se expresse. Ora, esse é um problema da linguagem. Se nós não a dominamos, como poderemos expressar o que está dentro de nós? Quando somos pequenos, nem temos ainda todos os verbos, os adjetivos possíveis para expressar o que a gente sente. A gente nem sabe explicar. Se nem nós sabemos explicar exatamente o que a gente sente, como que os nossos pais podem perceber todas as coisas? Como que eles podem entender tudo aquilo que a gente está vivendo, sentindo? Por melhor que venha a ser, que tenha sido o seu pai, inúmeras e inúmeras vezes eles foram limitados. Ainda que seus pais fossem fabulosos e espetaculares como José e Maria, ainda assim, eles falharam. Jesus disse que nós íamos falhar. Jesus definiu a mim e a você, pais. Os bons pais, ele definiu como pais ruins. Pais ruins. Displicentes também, tantas vezes. Mas, por conta das falhas de nossos pais, principalmente com o advento daquele endemoniado do Freud, tudo é culpa de nossos pais. Freud, as ideias dele ainda continuam aí. A psicanálise não é tão creditada mais, mas as ideias dele ainda existem. Ele botava o cara para dormir lá. Quer ver um exemplo? Como que funcionavam as ideias dele? Mais ou menos assim. Você está lá, sei lá, dando umas piscadas. Algum sintoma muito antinatural. Ele então acreditava que isso era uma espécie de reminiscência, uma memória de um trauma que você teve. Você teve um trauma. E você esqueceu propositalmente esse trauma, ali no fundinho da sua alma. Mas aí, esse trauma psicológico era convertido em algum aspecto físico. E aí então ele fazia a psicanálise, botava lá você para dormir, e aí você lembrava do seu passado. E no final das contas, basicamente, era culpa dos seus pais. Basicamente. É assim que os homens têm vivido hoje, inclusive na igreja, achando que, no final das contas, quem a gente é quase sempre culpa dos nossos pais. Os nossos defeitos, melhor dizendo, os nossos defeitos são culpa de nossos pais. Não é assim que a Bíblia enxerga. A Bíblia não nega a influência de nossos pais sobre nós. Mas a Bíblia declara que cada homem é responsável por aquilo que faz. Jeremias. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. A ideia aqui é: o pai comeu a uva, mas o dente do filho é que ficou sujo. Ou seja, o pai fez a burrada, mas é o filho que está colhendo. Aí Jeremias diz: não, cada um vai ser punido por conta de seu próprio pecado. Pastor, mas a Bíblia não declara em Êxodo que Deus iria punir os pecados dos pais nos filhos até a 4ª geração? Mas também tem outro texto, Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Essa é a promessa. Você pode ter na sua família um histórico de desgraça, de miséria, de ignorância, de separações,
Você pode ter. E às vezes você chega até a pensar, puxa vida, parece que é uma praga mesmo. Olha como que vai se reproduzindo ali, ó. Meu avô era assim, meu pai foi assim, eu estou sendo assim também. Mas olha que coisa que o profeta está prometendo. Que se houver conversão, não interessa o que seus pais fizeram. Se houver conversão, se você se arrepender de seus pecados de verdade, não interessa a maldição do passado. Tudo isso em Cristo Jesus é desfeito. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Ele levou sobre si toda a maldição, toda a desgraça. Então você não está fadado a seguir o mesmo destino de sua família. Não interessa se na sua família se instalou o caos, se de geração em geração o que você viu na sua casa foi tudo aquilo de ruim, foi violência, foi vício. Não interessa o que você viu lá. Você não está fadado a ser como seus pais. Você não está destinado a caminhar do mesmo jeito que eles caminharam. Você não precisa ser assim. Não precisa. Você é responsável por aquilo que você faz. E pela graça, pela fé em Cristo Jesus, as coisas podem ser desfeitas. Nós podemos reescrever uma nova história quando houver arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Mas isso também, para que isso aconteça, é fundamental que você pare de culpar seus pais. Ah, mas eu sou explosivo porque o meu pai era. Mentira! Você é porque você quer ser. Seu pai te influenciou e nós não negamos essas influências. Não estamos negando as influências. Não estamos negando. Nós estamos negando que, sim, absorvemos muitas coisas de nossos pais. Não tem como negar isso. Se o seu pai morreu rico, a herança dele ficou para você. Se o seu pai morreu com dívida, a dívida dele é sua. Sempre lá nos contratos eu coloco lá. Tá certo essa cláusula, né, Felipe? Tá certo ainda. Vale ainda. O pai, mais ou menos. Depende, né? Eu ponho lá, não sei se está certo. Se você não pagar, seu filho vai pagar. É isso. Ou, pense bem, se o seu pai teve um bom nome, você colhe isso. Se o seu pai teve um nome ruim, você acaba convivendo um pouco com isso. Pode ser desfeito? Pode. O seu nome pode ser tão bom que o nome do seu pai seja esquecido. Claro que pode. Mas não negamos que há influência de nossos pais nas nossas vidas. Mas lembre-se disso, você é responsável por aquilo que você faz. Nossos pais são limitados. Nossos pais, os melhores pais do mundo, são frágeis, são displicentes, não compreendem todas as coisas. O que a gente tem que fazer é o seguinte: se o seu pai foi horrível, perdoe-o, siga seu caminho. Siga seu caminho, mas faça isso, não fique culpando as pessoas. E muitas vezes elas realmente falharam terrivelmente com você. Perdoe, siga seu caminho. Siga seu caminho. Pare de culpar os outros. Por fim, Jesus era obediente. Jesus era obediente. Vamos ler o verso 51. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Obedecia a eles. A despeito de toda a debilidade, fraqueza e falta de compreensão, o texto bíblico declara que Jesus obedecia. E como eu disse, tudo indica que o que Jesus estava dizendo é: aqui é o meu lugar. Mas a mãe disse: não é. Você vai voltar com a gente. Ele obedece. O que te impressiona mais? O que te impressiona mais? Quando Jesus diz: acalma-te, tempestade. Ou quando ele diz: sim, senhora. Sim, senhora. Jesus é chamado por João de o Verbo. Em João apresenta Jesus assim: ele é o Verbo, ele estava com Deus, ele é Deus. Tudo o que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que existe existiria. Esse é Deus. Esse é Jesus, que disse: haja luz. E a luz passou a existir. Ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Isso significaria, se pudéssemos viajar na velocidade da luz, ir 70 vezes a Sergipe, em 1 segundo. Assim eles medem o cosmos. Há milhões de galáxias. 2,5 milhões de anos-luz a próxima galáxia está de nós. Se eles estiverem certos, veja o tamanho do universo.
Deus criou isso, Jesus criou isso, e a Bíblia declara que ele mediu os céus a palmos, as águas de todos os mares e oceanos e rios, diz o texto bíblico, que cabem na palma das mãos de Deus. Haja luz. Ele dá ordem ao vento e o vento obedece. Os demônios se estremecem, os valentes fraquejam. Este ser que criou todas as coisas, inclusive Maria, este ser diz: sim, senhora. Sim, senhora. Você sabe, ao longo da história da igreja, surgiram os apócrifos, os livros considerados não inspirados. Eles tinham algumas histórias sobre Jesus. Ah, morreu um passarinho, Jesus, quando era criança, foi lá e ressuscitou o passarinho. E coisas desse tipo. Foram considerados fraudulentos. A gente tem, na Bíblia, 30 anos da história de Jesus. 30 anos. 30 anos. Só uma história é narrada. Essa aqui. Toda a juventude de Jesus. Só essa história é narrada. Mas nenhuma outra. Jesus nasce, é contado como ele nasceu. E aí há um hiato. Pula para Jesus com 12 anos. Conta essa história e acabou. Não há mais nada. 30 anos. 30 anos. O que Jesus fez durante esses 30 anos? Só uma coisa dita. Em tudo, ele era submisso aos seus pais. Talvez isso se resuma à infância de nossos filhos, como eles devem viver. É assim que deve ser retratada a vida deles, que eles obedecem. É assim também que nós mesmos devemos ser retratados, como filhos de Deus, que nós somos obedientes. A Escritura vai nos definir como ovelhas. Tem algo mais guiável do que uma ovelha? Tem algo mais frágil e facilmente conduzido do que uma ovelha? Paulo também nos chama inúmeras vezes de servos. E a palavra ali, no original, é doulos, utilizada geralmente para escravo, para se referir aos escravos. Somos servos de Cristo. Se tem uma definição de escravo, é essa, que ele não é nem dono de si mesmo, ele não tem vontade. A vontade dele existe para satisfazer o seu Senhor. Obedientes. É assim que também nós, como filhos de Deus, devemos ser descritos. A ideia é tão profunda que em Números capítulo 30, o texto bíblico declara: se uma menina israelita fizesse um voto, mas o seu pai dissesse não, o voto não teria valor. Se ela desobedecesse os seus pais e mantivesse o voto, diz o texto bíblico que Deus não aceitaria. Por quê? Por conta de seus pais. Mas nós fomos convencidos que a obediência é um sinônimo de fraqueza, de estupidez. Não falamos, obviamente, de uma obediência cega. É óbvio que nós estamos falando disso. Mas a obediência caracteriza esse espírito do cristão quebrantado, que permite-se ser guiado por Deus, que em sua casa ele se permite ser guiado por seus pais, que na sua igreja ele se permite sim ser guiado por seus líderes, obviamente que estejam de acordo com a palavra de Deus e os instrui de acordo com a palavra de Deus. Mas é impressionante como que as pessoas perderam isso mesmo, como que a ideia de autoridade é sempre uma ideia muito maligna, sempre vista de maneira muito maligna e muito negativa, e sempre com essa conotação de, se alguém é um líder, ele é sempre um opressor. É impressionante. É impressionante como que isso é visto, por exemplo, nos relacionamentos da nossa casa, a tal ponto que o pai, ele se convence mesmo que exercer a autoridade, fala, não, você não vai. Eles acham que isso é ruim. Não, você não vai fazer isso. Não é verdade. Eu conversava com uma irmã esses dias, e ela me contava sobre seu filho. E ela dizendo o seguinte: o rapaz já era um homem zarrão, um homem grande, adulto, e queria se casar, mas o pai falou: não, essa moça não é adequada para você, você não vai casar com ela. E ela me contando que o rapaz chorou a noite toda no colo dela, da mãe. Uma mão assim. Mas ele, não, tá bom, pai. O senhor sabe mais que eu. Aí passou um tempo, a moça mudou totalmente e o pai falou: filho, se você quiser, você pode falar com a moça novamente. E eles se casaram. E uma bênção, felizes.
Mas é impressionante como que as pessoas veem mesmo a obediência como algo negativo. Negativo. Ora, isso é essa cultura maligna, antibíblica, que nos ensinou dessa maneira e simplesmente deu voz às nossas paixões rebeldes, que já habitam em nosso coração. E por isso, sistematicamente, filhos principalmente, têm cometido tantos erros. Porque mesmo os pais mais simples, eles, em relação aos meninos, eles sabem mais. Eles sabem. Via de regra, a maioria sabem mais. Sabe? E quantos caminhos de desgraça que poderiam ser transformados simplesmente por tá bom, eu vou fazer isso. Porque o que acontece com um garoto? O que acontece com um garoto é o seguinte: um garoto, ele pode me ouvir aqui pregar, falar sobre, olha, o perigo que é uma paixão fora de hora. Mas se um garoto, ele nunca foi apaixonado por ninguém, ele sabe o que é ser apaixonado? Ele não sabe. Ele não sabe. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que é uma paixão. Paixão, pela pessoa certa, é uma bênção. Mas é terrível. Pela pessoa errada, pode acabar com a sua vida. Acabar. Eu lembro, gente, estou lá no culto, não conseguia nem pensar no culto, pensar na minha esposa. Ficava lá, meu Deus do céu. Olha, o negócio era... Mas olha a paixão de pegar na mão já dá uma moleza. Vê se pode isso. O coração disparava só de pegar na mão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, pela pessoa errada, pode acabar com a gente. Eu sei. Não tem como meu filho falar, eu sei, pai, o que é isso. Por melhor que eu venha a ser, eu poderia ser o melhor professor do mundo para explicar o que é paixão. Mesmo assim, ele não vai poder dizer, eu sei. Não vai, mas eu sei. Ele vai ter que acreditar em mim, sem saber. Sem saber realmente. Ele vai ter que dizer, meu pai disse, tá bom, eu vou fazer. Não tem como eu ter essa percepção. É impossível que um garotinho tenha essa mesma percepção que um adulto tem. Não tem como. Não tem como. Quão perigoso é a vida? Não tem como. Não tem como que eles tenham essa percepção. A não ser quando você é adulto. Você já quase morreu algumas vezes. Você já foi a alguns velórios. Aí você diz como Jó. Antes eu conhecia essas coisas de ouvir falar. Agora os meus olhos veem. Eu sei porque eu vivi isso. Por isso que é tão importante que eles obedeçam. Por isso é tão importante que os jovens ouçam os mais velhos. É vida, como diz Provérbios. Coloca os mandamentos, os ensinamentos de sua mãe como um colar no seu pescoço. E isso será vida para você. É por isso que nós temos que levar os nossos filhos a obedecer. E nós também. Nós adultos também. Eu já contei essa história, mas vale sempre contar. Porque nós nos submetemos uns aos outros o tempo todo. O tempo todo. É como minha filha. Minha filha ou meu filho, não lembro. Ela entendeu, né? O meu pai é que manda aqui em casa, né? Minha mãe junto. Mas aí nós somos em 5 igrejas. E aí nós temos o nosso presbitério, e obviamente eu sou o líder. E aí meu pai é um pastor. E aí meu filho e minha filha começaram a fazer a conta. Mas peraí, pô. Se meu pai é o líder e o pai dele, como é que é isso? Né? Ela deu um piripaque, né? E aí chegou à conclusão, mas espera aí, pai, então quem que manda no senhor? Eu falei, olha, no final das contas, todo mundo, né, um pouco. Paulo não disse que nós devemos nos submeter uns aos outros? E não é isso mesmo que acontece? Não é isso? Por exemplo, em casa, não é isso que a gente faz? Eu com a minha esposa, vai lá, comprei uma casa. Falei, faz do jeito que você... Como é que você quer? Vai, o que você quer, amor? O que você quer comprar? Algumas coisas que ela quis, eu falei, não, queira menos. Essa aí não dá para você querer, isso aí. Isso aí não... Não é isso que a gente faz? Em relação aos filhos, quantas vezes nós não nos submetemos a eles? Não, tá bom, vamos naquele lugar. Ele não gosta disso. Não é o tempo inteiro nós não nos submetemos uns aos outros. Na igreja também.
Na igreja nós não servimos uns aos outros. Em inúmeras vezes não é bem do jeito que a gente queria, mas a gente não acaba obedecendo e seguindo uns aos outros. Esse espírito quebrantado é o que define um homem de Deus. Esse espírito obediente, esse coração obediente. Nós somos protestantes e nós protestamos contra aquilo que é mal. Nós combatemos aquilo que é mal, mas nós também somos ovelhas. Nós somos chamados a ter um coração humilde, que submete, que é quebrantado em nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, em relação aos nossos chefes, no nosso país, em relação às autoridades. Nós somos chamados a ser assim. O que nos define em 30 anos de vida de Jesus, 30 anos, obediência. E a nossa? O que nos define como crentes é se temos realmente um coração submisso a Deus, e isso se manifesta muitas e muitas vezes por meio das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Vamos ficar de pé?